Bora falar do Corinthians? Cara, o Félix Torres chegou um momento que eu achei que ele não ia vir. Nesse episódio do Félix Torres, muita gente ficou receosa. Caramba, o Santos Laguna não liberou, o cara parece treinando lá, os caras disseram que já era para ele estar aqui, isso não aconteceu. Realmente aconteceram mais dificuldades do que o Corinthians imaginava. Mas sempre que você perguntava para pessoas do Corinthians ligadas ao presidente, elas diziam: tá tudo certo, gente. Tem um documento assinado, um pré-acordo, o jogador vai jogar no Corinthians. Existe um otimismo muito grande e é o que está acontecendo. Tinha uma vontade também muito forte do Félix Torres em vestir a camisa do Corinthians, jogador de seleção equatoriana, de Copa do Mundo. E realmente, tinha um pagamento que precisava destravar o negócio. Teve um receio, uma revolta do Santos Laguna com o chapéu que eles tomaram do Rodrigo Garro. Teve um voo cancelado que já era para ele estar aqui antes, mas enfim, deu um problema com a Boeing lá, os caras cancelaram todos os voos e o cara não conseguia simplesmente embarcar. Chegou no aeroporto de Guarulhos neste sábado e agora sim vai fazer todos os exames, vai assinar contrato e deve ser oficializado no início da próxima semana, talvez até antes, mas segunda, terça-feira aí deve ser anunciado oficialmente o Félix Torres, que vai começar agora a trabalhar com o Mano Menezes. O Mano Menezes que já está trabalhando sem ele, evidentemente, e com um esboço de time que eu já vou falar na sequência. Antes disso, preciso atualizar vocês sobre outras situações, como o Caio Alexandre. O Caio Alexandre, eu fiz um vídeo ontem dizendo que o Corinthians tinha avançado no negócio. Por que eu falei isso? Porque todas as informações indicavam que a proposta do Corinthians era muito boa, era superior inclusive à do Bahia, e de que o Caio Alexandre tinha o desejo de jogar no Corinthians. O que mudou? Gente, é uma coisa meio surreal, porque o Bahia está oferecendo menos do que o Corinthians ofereceu. Só que o Fortaleza estava cobrando mais ao Corinthians. É isso. O Fortaleza ofereceu 5 milhões de euros, 24 milhões de reais. O Corinthians ofereceu um pouco mais, mas o Fortaleza cobrou do Corinthians 6 milhões de euros, 32 milhões de reais. E aí o Corinthians desistiu do negócio, falou assim, não, peraí, vocês estão oferecendo 5 para o Bahia e estão oferecendo 6 para o Corinthians? Tipo, crescer o olho pro Corinthians? O cara quer jogar aqui, só que precisa da negociação com o Fortaleza. Mas o Fortaleza resolveu pedir 6 milhões de euros para o Corinthians. E com isso, acho até curioso, vão reforçar um rival do Nordeste, que a gente sabe que tem uma rivalidade local ali por 2 grandes, gigantes clubes que estão hoje rivalizando em termos de orçamento, de aspirações. Poxa, o Bahia está chegando com tudo, com esse investimento. Fortaleza foi vice-campeão da Sul-Americana no passado. É um time que vem protagonizando no futebol brasileiro e preferiu reforçar um rival, dá para dizer assim, regional, do que exatamente negociar ele com o Corinthians. Não sei o que aconteceu, mas a informação de momento é essa. Esfriou bastante pelo lado do Corinthians, porque o Fortaleza preferiu negociar com o Bahia e com isso o Caio Alexandre deve mesmo acertar com o Bahia. Bom jogador, hein? Muito bom jogador e acho que faria diferença agora o Corinthians vai se voltar para outros nomes, Chegou a negociar com o Thiago Maia está negociando com o Inter agora. Não sei se vai voltar a carga para esse jogador, se vai em busca de mais um volante. Eu já vou dar uma esboçada no time aqui para vocês terem uma ideia se precisa ou não. E aí pintou uma grana pelo Adson. Alexandre Matos, hein? O Alexandre Matos chegou no Vasco e simplesmente foi lá e buscou o João Vitor, ex-zagueiro do Corinthians, atualmente no Benfica, por 6 milhões de euros. 6 milhões de euros. O Alexandre Matos, no Vasco da Gama, comprou um jogador do Benfica por 6 milhões de euros. O zagueiro João Vitor, muito bom jogador. E agora ele está pagando 26 milhões de reais pelo Adson. Adson, do Nantes da França, que foi vendido pelo Corinthians. Só que o Corinthians ficou com 20%. Então, isso dá cerca de 5 milhões e pouquinho, quase 6 milhões de reais, esses 20% dos 26 milhões de reais que o Vasco está pagando pelo Adson. Vai pintar uma grana pela negociação do Adson. E para fechar, o repórter Marco Belo, da Rádio Transamérica, descobriu a escalação do Mano Menezes no treino fechado deste sábado, lembrando que tem jogo-treino nesse domingo, e aí eu vou passar a escalação aqui para vocês. A escalação foi a seguinte, fiz até um campinho aqui, vou até tirar o reflexo aqui, para vocês entenderem e conseguirem visualizar. Vou falar mais perto do microfone aqui. O Cássio, evidentemente, os 2 zagueiros, o Veríssimo e o Caetano,
O Gustavo Henrique ainda nem foi oficializado, né, mas já está acertado, já está realizando exames, já está fazendo todo o trâmite burocrático para ser anunciado, e o Félix Torres chegou agora. Então, vamos ver como é que o Mano vai montar essa dupla. Por enquanto, Veríssimo e Caetano. Lembrando que o Raul Gustavo também voltou de empréstimo do Bahia e faz parte do elenco. Mas o Corinthians contratou 2 zagueiros em nível de titularidade, né? Gustavo Henrique e Félix Torres. O Fagner, faltou reserva para o Fagner, né? Ou, como defendem alguns, um jogador para fazer sombra ao Fagner e, dependendo até, se tornar titular. Eu acho que você tem que contratar um cara do mesmo nível, porque aí a gente vai ver, né, se o Fagner realmente vai jogar toda a bola que ele sabe, e aí ele vai ser titular absoluto, ou se ele vai dar uma brecha e aí o Corinthians vai ter um lateral interessante. Não adianta trazer um lateral meia boca, porque aí o Fagner vai continuar meia boca titular e aí a coisa não vai resolver, concorda? Aqui o Hugo, por enquanto, né? O Palácios, não sei se é uma questão de adaptação, se o Mano está segurando um pouco, se tem uma questão física, não sei. Mas o Hugo vem treinando como titular, ou até mesmo, né? Se daqui a pouco o Mano está entendendo tecnicamente que o Hugo pode ser, como ele mesmo disse na coletiva, um cara mais equilibrado, né? Que numa linha de 4 ele funciona bem. Vamos para o meio-campo. Maicon, Ranielli, a disposição tática é essa mesmo, tá? É um 4-4-2. Então, não é um primeiro volante fixo. Claro que isso é móvel, né? Tá? Não é uma questão estática aqui, né? Mas é um primeiro volante fixo aqui. Não existe um primeiro volante fixo, né? O Maicon e o Ranielli são praticamente alinhados aqui. Às vezes vai um, às vezes fica o outro e tal. O Rodrigo Garro mais à direita e o Matheus Araújo. Rodrigo Garro, canhoto, né? Fazendo. Ele pode ser um meio articulador, ele pode centralizar, ele pode cair pelos lados e tal, porque não há um ponta. Há um segundo atacante que é Ángel Romero, juntamente de Yuri Alberto. Então, esse é o escopo dos 11 que o Mano Menezes colocou nesse treino fechado para a imprensa na manhã deste sábado. Vamos ver se é esse o time que joga neste domingo, um jogo-treino que vai acontecer lá no CT Joaquim Grava. E também informação importante de que o Fausto Vera e o Matias Rojas atuaram no time reserva. Vazou um vídeo, né, muito legal, vazou não, né, foi publicado pelo Corinthians, do Romero e o Rojas cobrando faltas. E olha, gostei do aproveitamento, hein? Gostei mesmo. Mesmo algumas bolas que os goleiros pegaram, né, tanto o Cássio quanto o Carlos Miguel, achei bem interessante. Os caras estavam afiados no negócio. E também, só para a gente fechar, e aí nada foi confirmado por enquanto, né? Eu nem ia colocar no vídeo, mas só para atualizar, porque vai ter gente perguntando, sobre o naming rights do CT, ainda não está definido. Muita gente falou que era a BYD, né? A Build Your Dreams, né? Aquela empresa de carros elétricos. Eu tinha informação de que não era mesmo, e realmente não aconteceu. E depois algumas pessoas conseguiram confirmar, porque houve uma especulação de que seria a Toyota. Acho que até o Rodrigo Vessone, do portal Meu Timão, conseguiu até um release, né, da Toyota, dizendo que negando qualquer tipo de situação nesse sentido. Então, está uma busca aí para tentar descobrir o nome da empresa dos naming rights para o CT. O fato é que, até onde eu sei, não tem nada fechado. O clube conversa com algumas empresas e até agora não tem nenhuma encaminhada nesse sentido. Mas é uma promessa de campanha e imagino que vai fechar. A gente só não sabe quanto e quando e nem quanto, mas tenho certeza que serão valores interessantes. É mais uma receita que vai entrar para o clube, pelo menos é a promessa da gestão Augusto Melo.